Olha, a premissa do general Heleno é completamente certa de que esse setor de educação foi totalmente dominado por ideologias. Eu só não vou cair aqui naquela postura do isentão típico de achar que é igual dos dois lados. Veja, em primeiro lugar, isso é uma coisa deliberada e muito bem documentada, e não tese conspiratória, que a esquerda sempre tentou usar as salas de aula para fazer a cabeça dos jovens, dos alunos, conquistar seus corações, inclusive de forma declarada, como eu disse, e muitos confessaram o intuito ao longo de décadas. E tiveram muito sucesso, não só no Brasil, como no mundo inteiro, nos Estados Unidos também. Mais de 90% dos professores americanos se declaram democratas e são antirrepublicanos, detestam o conservadorismo. E é assim no Brasil também. Há um viés natural, né? E há também um projeto de alguns ali, que Gramsci já tinha elaborado, os intelectuais orgânicos, de realmente levar adiante uma mudança de sistema por meio da sala de aula. Isso não é tese conspiratória, repito, é muito importante entender isso. Então não há uma questão assim de pé de igualdade aqui. Estamos falando de algo muito desequilibrado, há uma predominância quase hegemônica do lado esquerdista, né? Os partidos de extrema esquerda, PSTU, PSOL e companhia dominam essas salas de aula e tudo mais, né? Então, esse é o primeiro ponto. Inclusive, o próprio Paulo Freire, o patrono do ensino brasileiro, porque educação é forçar a barra, né? O próprio Paulo Freire falava que não existe isenção de ideologia. Ele achava que você tem um cânone lá, os clássicos, você tem uma educação liberal e tudo mais. Isso era uma forma mascarada da elite opressora burguesa impor a sua visão de mundo. Então ele achava que era já uma guerra cultural, que não tinha como você tentar buscar nada perto da imparcialidade e de um ensino minimamente objetivo, e daí você tinha que vir, então, com a receita, que era transformar as salas de aula em ambiente marxista de luta de classes, né, de opressor e oprimido, e foi o que ele fez e ajudou a fazer. Ele que ficava bajulando tiranos comunistas mundo afora e virou ícone aí dos nossos pedagogos, né? Então, esse ponto precisa ficar muito claro. Então, é óbvio que esse quadro, essa situação vai gerar o quê? A tentação a reagir, uma reação, né, com o sinal trocado. Isso é que entra aí a turma olavista, que para mim é o problema. E aí sim, eu acho que o general tem um ponto, né, em dar uma cutucada sem citar nomes, porque não invertendo 180 graus e colocando uma ideologia reacionária, ou seja, que está reagindo a isso da mesma forma, ou seja, lançando mão dos mesmos métodos, que nós vamos atacar o problema. Então, é perfeitamente possível você concordar com o diagnóstico dessa turma, inclusive daquele que ocupa o cargo de ministro da Educação no país hoje, e discordar veementemente dos métodos, da forma com que ele quer lidar com o problema. E é exatamente a minha postura. Eu acho que existe, sim, uma necessidade muito clara de reverter a doutrinação ideológica presente nas salas de aula hoje, mas a forma de fazer isso não é dessa forma que o ministro quer. E sim mostrando justamente que é possível, ainda que seja inviável você atingir 100% de imparcialidade, é possível você ter uma educação liberal, clássica, como muitos já defenderam e como eram as missões das principais universidades no passado, nas suas criações, nas suas origens. Né? Você realmente tem um ambiente de pluralismo de ideias, de debate e embate fervoroso, caloroso, muitas vezes, mas com o respeito ao adversário, ao oponente, ao ponto de vista oponente, e calcado em argumentos e não em ataques pessoais. Tudo isso é possível, você respeitar todo o acúmulo, o estoque de conhecimento que está presente nos clássicos. Isso é algo que, inclusive, os pedagogos progressistas vêm cuspindo em cima, trocando por ideologia de minorias, por um revanchismo, um mimimi e um vitimismo tosco. Então, é fundamental você respeitar exatamente isso, os cânones, os clássicos, o estoque acumulado de conhecimento e a busca objetiva e o máximo imparcial que for possível desse conhecimento. É isso que devemos ter no ensino, não ideologia de um lado ou do outro. Agora, falar isso para muitos que hoje ocupam as reitorias e tudo mais, já é um discurso ideológico, e aí é que está o problema.